espíritos, tá eu aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem-me do que quiserem, hoje trazendo para vocês mais uma carta psicografada, a carta psicografada da Amy Winehouse. Para quem não sabe, a Amy Winehouse foi uma cantora britânica que gostava de uma biritinha, bebia e bebia, era viciada em álcool, era uma alcoólatra. E, sinceramente, é uma carta psicografada que eu não gostaria de estar trazendo para o canal, que muito me desgosta estar trazendo esse tipo de carta psicografada para o canal. Mas ela serve de aprendizado. Ela serve de aprendizado para todos vocês entenderem, a verificar o que é realmente uma carta psicografada, o que é uma criação, o que é uma inversão de títulos para que você imagine uma coisa e seja outra. E isso só traz pejoratividade ao espiritismo, ao espírita. E, sinceramente, eu achei a necessidade de estar trazendo e estar mostrando para vocês como isso funciona. Muito me desgosta fazer isso, mas há necessidade de se fazer. Para quem não está entendendo o que eu estou falando agora, no final do vídeo te aconselho a ver o vídeo todo para entender antes que você faça qualquer tipo de comentário aí embaixo. E essa carta é falsa, essa carta é isso. Veja o vídeo inteiro para que você tenha noção do que realmente aconteceu. Mas vamos à história aí primeiramente da Amy Winehouse, a cantora britânica que morreu, né? A Amy Winehouse morreu por excesso de álcool, segundo o laudo. A cantora britânica foi encontrada morta em sua casa em Londres. Teve uma morte acidental, vamos colocar assim entre aspas, após consumir uma grande quantidade de álcool, 5 vezes maior do que a taxa de permissão para dirigir. Aí é onde você vai se perguntar aí, meu amigo. Mas assim, como assim, Neto? Morreu por excesso de álcool e com a quantidade de álcool tão pequena assim? A Amy Winehouse, ela vinha enfrentando vários problemas há muito tempo para tentar largar esse vício. Ela teve altos e baixos, inclusive o vício dela era tão grande, mas tão grande em relação ao álcool, que normalmente quem é alcoólatra ele tem problemas hepáticos, ele não morre em decorrência do excesso de álcool, que seria no caso também uma overdose, né? Isso seria muito difícil de acontecer. Pode acontecer, mas a pessoa tem que tomar um estoque do bar inteirinho. Tem que tomar cuidado com isso. Mas não foi o caso dela. O caso dela, a ingestão de álcool foi muito grande devido à situação que ela estava. Qual era a situação que ela estava? De abstinência. Ela vinha tentando parar com o álcool já há algum tempo. Ela já estava 3 meses sóbria, sem beber, e teve uma recaída. Em cima dessa recaída, ela bebeu uma grande quantidade de álcool nesse processo de abstinência que levou ela à morte, ou seja, uma morte acidental. A abstinência, gente, ela é tão forte como o vício. Tem que tomar muito cuidado com a abstinência. Se você cai num processo de abstinência e posteriormente você volta com afinco ao vício, é bastante complicado, o seu corpo tende a responder de diversas maneiras e o corpo da Amy não respondeu bem. Então, basicamente, o laudo da Amy Winehouse não foi drogas, não foi remédio, não foi suicídio, como foi comentado. Ela morreu por um excesso demasiado de álcool em cima da abstinência que ela estava. Em cima disso, o pai da Amy vem comentando aí nas redes britânicas, nos telejornais, que vem consultando um médium americano que trabalha junto com o FBI em alguns casos, e que ele tem provas verídicas de que realmente é ela que vem falando com ele, que é ela que vem se comunicando com ele, que de uma das frases que ela mandou para ele é que, pai, a vida existe após a morte. Entre aspas, só isso que ele disse à imprensa. Ele não deu maiores detalhes, porém, logicamente, saiu uma carta brasileira. Não tem médium, não tem centro espírita. A carta está chocando
todos os internautas americanos, porque eles vêm entendendo errado, os britânicos, enfim, porque eu acho que a pessoa foi má intencionada ao fazer o que ela fez. Vamos à leitura da carta primeiro e explicar da onde provém essa carta da Amy Winehouse, psicografada brasileira que vem chocando aí o mundo inteiro. Vamos à leitura dela. Carta psicografada de Amy Winehouse. No, no, no. Não fui para o inferno e nem passei pelo purgatório. Que mané umbral, se liga, nem sei o que é. Espírita? Entre aspas. Cheguei no céu rapidinho e quem abriu o portão foi a Janis gritando Summertime. Nem precisei voltar a usar preto. Aqui no paraíso todos vestem branquinho, como dizia as santas escrituras do Torá. Não que eu tivesse tempo para a leitura, mas meu pai tinha e vivia tentando me levar para a reabilitação. Se liga, papi, nem aqui eles conseguem. No, no, no. A razão dessa carta para um médium brasileiro é que, como dei um show meia boca aí, quero deixar uma boa impressão. Sei o quanto vocês adoram o ídolo pop dos outros países que partem assim, como eu, e se esquecem dos seus. Aqui no Heaven encontra-se sangue bom. Conheci o Jobim e um tal de Poetinha, fugindo de uma cara chamada Chacrinha. Como eu fugia da reabilitação. Eu prefiro as baladas com o Kurt e com o Jimmy, mas by George. Ninguém da festa aqui mais animada que uma tal de Elis. A mina é genial no vocal. E quando eu reencarnar, quero cantar que nem ela. O Morrison também é mó paga-pau dela. Muitos ainda estão tentando descobrir como eu morri. My gosh. My gosh. Era para ser my god, né? Escreveu my gosh. Escreveu errado ainda. Eles deveriam investigar como eu vivi. Eu sei que vocês devem estranhar o fato que estou escrevendo tantas experiências, mesmo tendo morrido há pouco tempo. Mas explico. Aqui o tempo é diferente. Só é um pouquinho quente, mas já reclamei com o cara do ar-condicionado. Um chifrudo de rabo e tridente, que me liberou para falar com vocês pelo Frank. Preciso ir agora. Mas fala para aquele brasileiro, o invasor, que entrou de penetra no meu enterro, que eu vou fazer uma visitinha na casa dele, depois que eu passar na cela do Blake. Afinal, ele prometeu ficar comigo na saúde e na doença. E já que continuo viva, ninguém morreu, ele ainda é meu marido e o cara do ar-condicionado já disse. Tem lugar aqui para ele e quem vai buscá-lo sou eu. Concluindo, queridos bons ouvintes da música, se vocês querem babar ovo de algum músico que já morreu e não levar em consideração como foi a passagem deles, olhem para o seu próprio quintal. Não entendeu, né? Nem eu. No, no, no. PS. Continuem comprando os discos, incluindo as porcarias de gravações que nem eu consegui ouvir, mas que vão vender como material inédito assim que alguém permitir. Está assinada como Frank Oliveira e foi enviada num blog por Frank de Oliveira em 1/8/2011. Inclusive, como vocês estão vendo aí, estou mostrando aí agora para você, a obra está licenciada Creative Commons, ou seja, ele está falando que ele criou a obra, né? Que a obra está licenciada para ele e que ele permite o uso da obra, dando créditos a ele. Portanto, claramente, Sr. Frank, estou te dando os créditos aí que você merece. Essa carta é um desrespeito ao espiritismo, essa carta é um desrespeito a Deus, essa carta é um desrespeito a Jesus Cristo, essa carta não pode ser chamada de carta psicografada. Esse Recanto das Letras, que é o seu blog, ele não pode deixar colocar como se fosse uma carta psicografada um texto que é seu, porque a partir do momento que você denota carta psicografada, seja qual a sua religião, e muito me parece que não possui nenhuma, porque você me coloca aqui várias vertentes aqui no seu blog aqui. Você fala de Torá, você fala de católicos, você fala de espíritas. Eu não vi nenhuma menção a evangélicos aqui, provavelmente você é um. Você não pode denominar carta psicografada para uma criação sua, a não ser
que você denote que seja uma suposta carta psicografada que ela poderia mandar. E você está conotando que ela está no inferno. Então, meu querido, deixa eu te contar uma novidade. O umbral. Não há comunicação umbralina. Não há comunicação do inferno. Chame como você quiser. No máximo, nós temos um obsessor que tem a condição de andar pelos vales umbralinos, ver a situação do espírito que está ali, e como ele tem a condição de descer à terra de vez em vez, ele faz esse tipo de brincadeira. Ele faz uma carta psicografada em nome de outra pessoa, como foi o caso do Chorão, que viram um Chorão por lá e fizeram aquelas rimas bonitinhas, mas não é nem o caso dessa carta psicografada, que foi chamada de carta psicografada, como vocês estão vendo aí. Isso é um desrespeito com a família, isso é um desrespeito com a religião, isso é um desrespeito com a dor da família, com a pessoa da Amy Winehouse, né? Porque a partir do momento que você está apontando o dedo para as coisas que ela fez aqui, e para os famosos, eu vejo vários cantores evangélicos famosos aí, que todos ficam idolatrando. Eu não vejo porque uma pessoa possa cometer vários erros e ir parar no inferno, justamente porque uma pessoa acha que ela cometeu esses erros. Cansei de falar já para todo mundo e não vou falar isso mais. Uma vida, ela não tem que ser lida apenas pela vida que a pessoa levou por um fato em si, e sim pela vida toda, e ainda mais pelo conjunto de vidas que ela já teve. Às vezes a Amy agora, ela foi tudo isso aí que você está falando aí. E você desrespeitou outras pessoas também, como Elis Regina, como Tom Jobim, que, ao meu ver, criou bastante coisas interessantes no Brasil. Você desrespeitou uma série de pessoas nessa sua criação, porque isso é uma criação. Porque a partir do momento que você coloca aqui que essa obra está licenciada para você sobre Creative Commons, que tem que te dar créditos, é porque você fez ela. É porque você é o responsável por ela. E eu, se fosse a família, processava você. Porque isso é um desrespeito. E isso agora vai correr o mundo. Isso agora vai correr o mundo. Com desrespeito com o espiritismo, com o espiritualismo, com várias pessoas que estão aqui descritas nessa carta, que é falsa, não pode ser chamada de carta psicografada. Se você tem a liberdade de expressão, de colocar a sua opinião. Suposta carta psicografada de Amy Winehouse, caso ela mandasse, você estaria desrespeitando apenas as pessoas, mas não todo um conjunto de religiões. Isso, para mim, se chama hipocrisia, se chama falta de respeito, se chama falta de educação, se chama N coisas. E se eu vejo que se tenha alguém que tenha que ir para algum inferno, algum umbral, é alguém que julga tanto as pessoas dessa maneira, porque no outro lado vai se julgar, porque julgou tanto as pessoas, e provavelmente você não é nenhum santo também, meu querido, porque ninguém é, porque estamos todos aqui para aprender, estamos todos aqui para tentar pelo menos ensinar o próximo. Não fazer isso que você está fazendo aqui e usando o nome de carta psicografada. Portanto, gente, a carta é falsa, a carta é uma criação de uma pessoa que não é médium. Ele usou o nome do médium brasileiro aqui, falou médium brasileiro, mas não existe médium brasileiro, e a carta está assinada por ele mesmo. Não existe referência nenhuma, ele tem 43 anos, dele falando aqui que eu não vou mostrar a foto dele e vou tampar o rosto dele aí, porque eu também não posso fazer isso, mas não existe referência nenhuma aqui dele falando que essa carta veio de outro lugar. Existe a referência dele falando que a obra é dele, que fica bem claro aí que a psicografia é dele, e na carta psicografada ele diz que é de um médium brasileiro. Olha as contradições. Basicamente isso é falso, isso é mentira, ele desrespeita várias pessoas. É importante a gente trazer esse tipo de coisa para vocês. É importante que vocês
Fiquem cientes nos comentários, para tomarem cuidado com os comentários, que às vezes vocês notam, a carta é falsa, e o pessoal olha os comentários e acha que a gente está falando uma carta falsa aqui. Não, nós estamos mostrando para vocês como são usados os termos, porque você digita lá carta psicografada no Google e você vai cair num recanto das letras desse, aonde ele não deixa específico que é uma crônica, que é um texto, que é uma suposta carta, que é uma criação dele, que é isso ou que é aquilo. Aí isso se espalha na internet como se fosse uma carta psicografada. Então, assim, não existe meio de um espírito, e ele alega que ele fala de chifrudo, ele fala de lugar quente, de ar-condicionado, que ela está no inferno. Isso é inverdade. O pai da Amy está em contato com ela, com o médium, no qual não vou falar o nome, porque eu já falei anteriormente. Inclusive, esse médium trabalha com o FBI, e ele já teve um ou outro contato com ela, sim. E um deles, ele revelou que ela falou para ele detalhes de muita coisa, e falou para ele que a primeira frase que ela disse para ele seria: pai, existe vida após a morte. Então, basicamente, posteriormente nós teremos, eu já estou em processo de conversa com ele, a divulgação dessa carta, a carta verdadeira da Amy Winehouse, com muito respeito ao espiritualismo, com muito respeito às pessoas, com muito respeito à religião, e eu não vejo por que chamar de crônica, texto, uma porcaria dessas. Vou ficando por aqui, mais uma vez com vocês, Antônio Neto. Quem não se inscreveu, inscreve aí no canal, coloca o botão de curtir aí, de se inscrever, aperta o sininho. Nós trazemos todas as cartas psicografadas, todas as vidências do mundo, tudo que se tem sobre o sobrenatural e o espiritualismo é aqui no nosso canal, o maior canal de cartas psicografadas do mundo. Vou ficando por aqui. Uma semana abençoada para todos vocês. Até a próxima, pessoal.